No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. E aí, galerinha linda, beleza? Saudade. Como eu disse a vocês, dando continuidade à Guerra Fria, né, falamos sobre as características principais da Guerra Fria e alguns pontos são muito importantes, né? Eu disse a vocês que Estados Unidos, o bloco capitalista, e a Rússia, a União Soviética, o bloco socialista, eles não se confrontaram diretamente, né, mas eles vão ter confrontos indiretos. É por isso que a gente chama a Guerra Fria de fria. Né? Alguns historiadores chamam de Guerra Fria ou Paz Quente. Né? E alguns desses confrontos, né, o Afeganistão, o Vietnã, e um dos episódios mais marcantes da história americana vai ser justamente a Revolução Cubana, que é quando um argentino, um médico argentino chamado Che Guevara, na verdade Che Guevara, ou Ernesto Guevara, Che é apelido. Né? Ele recebeu esse apelido porque o pessoal no sul do país fala muito Che. No Brasil se vê Che. No norte da Argentina se fala muito Che. É um chavão, né? Tipo o do baiano, oxe. Né? E no caso de Ernesto Guevara, ele falava muito. E aí, quando ele chega ao México, que ele conhece Fidel Castro, os homens de Fidel Castro, os soldados de Fidel Castro, apelidam ele de Che. Então ele vira Ernesto Che Guevara. Mas o nome é Ernesto Guevara, que inclusive veio ao Brasil no governo de Jânio Quadros, falando sobre isso. Ele ganhou uma menção honrosa, a mais alta honraria militar brasileira. Né? E eles lá acabam se tornando amigos e com 82 homens eles invadem Cuba. Fidel Castro já havia tentado derrubar o governo de Fulgêncio Batista, não havia conseguido, e foi preso, exilado, expulso de Cuba. Por isso que ele estava no México. Quando ele conhece Ernesto Guevara, eles vão se aliar, invadem Cuba com 82 guerrilheiros, ocupam uma parte da ilha, e aquela parte da ilha que eles ocupam vai ser justamente uma parte onde vai ter uma socialização das coisas. Né? Então, é padaria, é mercado, é distribuição de terras. Então a população que estava sendo explorada por Fulgêncio Batista fugia para a parte de Fidel Castro, e isso fortaleceu muito Fidel Castro. Fidel Castro utilizava as rádios comunitárias, né? Mussurunga tem, Cajazeiras tem. Rádio comunitária são aqueles alto-falantes que ficam pelas ruas, né, com antenas de médio ou pequeno alcance, e ele dava codificado, né, quais eram as ações que eles iam tomar naquele período, né, de guerrilha. E a população começou a apoiar Fidel, e Fidel, que ficou só com um pedacinho da ilha, começou a tomar a ilha toda, e quando ele conseguiu chegar em Havana, a capital, Fulgêncio Batista já estava longe, ele havia fugido para os Estados Unidos. Então, no 1º de janeiro de 1959, Fidel Castro entra em carro aberto em Havana, e ele, sabendo que Fulgêncio Batista ia buscar apoio norte-americano, ele recorreu a quem? Justamente a União Soviética. E aí a União Soviética apoia Fidel, né? A ilha vai virar o socialismo, os americanos não aceitam. Note que vai ser um dos períodos em que mais vai ocorrer atentados. Fidel Castro é uma das pessoas que mais sofreu tentativa de atentados no mundo, né, o governo americano. Existe o episódio da Baía dos Porcos, quando a CIA tentou tomar Cuba de volta, e eles não saíram, tanto não saíram que existe uma prisão americana em Cuba. Então a ilha, né, eles conseguiram manter o socialismo na ilha, mas os americanos conseguiram manter, né, Guantánamo ali dentro de Cuba. Então dentro de Cuba existe uma prisão, uma base militar americana, né? Inclusive passa no filme Bad Boys 2, né? No finalzinho do filme, quando eles vão buscar abrigo em Guantánamo, eles chegam com o carro anunciando: nós somos americanos, gritando em inglês, ou seja, eles estão buscando refúgio, proteção do exército americano
em Cuba, certo? E devido à vitória de Fidel Castro em relação às ameaças americanas, o governo americano resolveu bloquear Cuba. Então, Cuba é um país que passou por mais de 50 anos de bloqueio, foi uma ditadura branca, né, uma ditadura no qual Fidel Castro se manteve no poder por muito tempo, sofreu vários atentados. Nenhum país poderia receber Fidel Castro. Qualquer país que recebesse Fidel Castro teria como inimigo o governo americano, né? Nenhum país podia fazer comércio com Cuba, não é à toa que Cuba existe um atraso tecnológico muito grande. Você chega em Cuba, você encontra carros de 40, de 30 anos rodando ainda em Cuba, porque não tem desenvolvimento, não tinha desenvolvimento tecnológico. Mas por ser um país socialista, Cuba tem igualdade social, né? Então Cuba não tem analfabetismo. Repare que Cuba, aquela ilhinha ali no meio do oceano, nas Olimpíadas ganha mais medalhas que o Brasil. Por quê? Porque eles investem no esporte, na educação. As crianças vão à escola, é escola em tempo integral. Toda escola tem que ter prática de exercício. Todo estudante em Cuba pratica exercício, boxe, vôlei, natação, futebol. No futebol não é um esporte típico de Cuba, mas o beisebol né, ainda influência americana. É que vocês não prestam muita atenção nisso, mas toda vez que o Brasil faz uma seleção de vôlei que é boa, o que a gente faz? A gente mantém aquela seleção. Nós ficamos com a geração de prata um tempão, ficamos com a geração de ouro um tempão. Por quê? Porque a gente não produz novos atletas. Em Cuba não. Cada campeonato Cuba manda um time diferente, porque eles têm uma quantidade muito grande de atletas em decorrência do investimento em esporte. Outra coisa também que é interessante é que em Cuba eles desenvolveram uma forte medicina, né? Recentemente o Brasil trouxe para o nosso país médicos cubanos, porque eles são os melhores do mundo, né? O médico aqui no Brasil, não criticando o trabalho do médico brasileiro, mas talvez até a democracia, se um médico toca em você para fazer um exame, você pode processar ele, né, dizer que ele lhe tocou, pegou no seu ombro, pegou em você, não havia necessidade. Então os médicos, eles costumam passar exames. Você vai no médico, ele diz o quê? É virose. Normalmente é isso, é virose. Ou então quando você tem alguma coisa, uma dor, ele passa o exame e baseado no exame, numa segunda visita, que ele vai lhe dizer o que é que você tem. Em Cuba, por não ter tecnologia, né, você vê, por exemplo, uma mulher grávida no Brasil, ela faz cerca de 7 a 8 ultrassons. Ela faz um por mês. Em Cuba, se a cubana der sorte, ela faz a gestação toda. Porque na ilha toda só tinha 2 aparelhos de ultrassom, não sei como é que está agora, mas só tinha 2. Na época que eu vi a reportagem, um estava quebrado. Então o médico precisa tocar na paciente. O médico cubano, ele pega na barriga da gestante, ele diz a posição que a criança está, ele diz se já está próximo do parto, se a criança já encaixou, né, para fazer o parto. Né? Isso tudo tocando na pessoa. Então os médicos cubanos, eles, pela falta de tecnologia, eles se tornaram excelentes médicos, grandes médicos, né? E são convocados em vários países do mundo, são respeitados em vários países do mundo. Cuba desenvolveu vários remédios à base de cartilagem de tubarão, né? Lembre que Cuba é uma ilha, né, das Antilhas, antigas Antilhas, que agora é Caribe. Então aquela região tem muito tubarão. Eles desenvolveram um trabalho muito legal ali, tá? Cuba hoje passa por um processo de reabertura, né? Então hoje, aos poucos, ela está recuperando sua autonomia. É um país pobre, né? É um país que vive de turismo, né? Antes de se afastar do poder, Fidel Castro teve ao Brasil, né? Veio aqui em Salvador, foi recebido por Antônio Carlos Magalhães na época, né? Então, Cuba é um país em processo de democratização. Quando a União Soviética faliu, ela deixou Cuba numa situação muito delicada, porque Cuba dependia de tudo da União Soviética, né? Então, seria mais ou menos isso aí. Eu vou postar um material para vocês e a gente vai debatendo na aula, beleza? Bom,
falar com vocês. Beijo no coração.